Meus amigos, nossa satisfação, nossa alegria e o nosso abraço de matão, com muito carinho a todos vocês, pela oportunidade de estarmos juntos. Eu gostaria de perguntar a cada um de nós, ou a todos nós, como é que estão as nossas tristezas? Como é que estão as nossas decepções, frustrações? Como é que estamos administrando os nossos conflitos interiores, as nossas dúvidas, angústias, pressões do cotidiano provindas muitas vezes da atualidade do nosso mundo e que muitas vezes nos deixam tensos? Pois é, a tensão emocional, ela significa um desajuste da emoção. Nos deixamos levar pelas preocupações, pelas angústias, pelas tristezas continuadas, nos abatemos e ficamos tensos. Sejam diante das situações próprias do cotidiano, dirigir numa noite de chuva numa autoestrada, o filho que não chega na madrugada, uma consulta médica, a ocorrência de um parto, a prova do vestibular, uma entrevista para o emprego. São situações que provocam preocupações. A dona de casa que vai receber visitas, que fica a pensar se colocou muito sal, que colocou um pouco sal no almoço, se a casa está em ordem, está limpinho para receber. O rompimento de um relacionamento, uma disputa judicial, o início de um namoro. Enfim, são situações que nos colocam tensos. E sabem os amigos que as tensões provocam dores musculares. Alguns perdem o apetite, outros perdem o sono. Muitos de nós desenvolvem alergias. As reações são muito diferentes, porque cada um de nós tem bagagens diferentes, tem experiências diferentes, administra os conflitos de maneira diferente em função das experiências já vividas. Mas o fato é que as tensões emocionais, como desajustes da emoção, estão presentes no cotidiano humano. Se buscarmos, por exemplo, a situação própria do organismo feminino da mulher, nós teremos a tensão pré-menstrual, que por si só também cria momentos de conflito, períodos difíceis. Nós temos um amigo, também palestrante, que costumou trazer uma outra frase para designar a TPM, e ele colocou um sinônimo: tenha paciência, marido, ou tendência para matar. Porque esses momentos são difíceis, é próprio da mulher. Mas nós, os homens, não estamos livres das tensões. Também os homens, sofrendo as pressões próprias da vida corrida que temos, todos nós, estamos sujeitos, todos seres humanos, a esses conflitos existenciais que nos geram preocupações. Quando as tensões são rápidas, são passageiras. Quando vamos a uma consulta médica, quando vamos prestar uma prova do vestibular, uma entrevista para o emprego, como disse, por exemplo, depois que passa, dá aquele alívio e tudo volta ao normal. O problema está nas tensões que permanecem muitas vezes por décadas. O perdão que não damos, a mágoa que guardamos no coração. Aí está o grande problema das tensões emocionais. Porque já se sabe que as mágoas guardadas, o medo que guardamos, o perdão que não damos, a culpa que alimentamos, gera em nós as tensões continuadas, que se não administradas e não superadas, quando guardadas, podem ser causa de muitas doenças. Já se sabe, por exemplo, que as mágoas guardadas geram tumores cancerígenos. Então é uma questão muito séria esta, que nos deve merecer a melhor atenção. E sabem, essas mensaginhas que normalmente a gente recebe na porta do centro, esses volantes avulsos, que é comum as casas espíritas distribuírem? Pois é, fazendo uma palestra um dia num determinado centro espírita em 2010, ano do centenário do nascimento de Chico Xavier, caiu em minhas mãos um desses volantes impressos, que o Grupo Espírita Os Mensageiros aqui da capital imprime e distribui gratuitamente para todo o Brasil. Qualquer um de nós pode colaborar com o grupo, principalmente com selos, acessando mensageiros.org.br. Mas então esta mensagem me caiu às mãos com o significativo título:
tensão emocional. E eu me identifiquei muito com a mensagem, porque a questão de 2 anos, tenho apresentado uma outra palestra que está disponível na internet, vocês podem pesquisar, Por que Adoecemos, que fala do prejuízo das emoções, o peso das emoções na saúde. E esta mensagem pareceu-me um braço daquela abordagem que fala sobre os prejuízos causados pelas emoções desajustadas. E a mensagem me chamou muito a atenção. Aliás, como chamam muito a atenção os textos e mensagens assinadas pelo nobre instrutor Emmanuel, que é quem assina esta mensagem. Emmanuel, como se sabe, ficou muito conhecido dos espíritas estudiosos, acostumados aos livros, pelas obras publicadas pela mediunidade psicográfica de Chico. Além dos romances clássicos históricos, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevam, dos livros de cabeceira como Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, de livros de caráter científico como O Consolador, de livro histórico como A Caminho da Luz, de livros que estudam a codificação como Justiça Divina, Seara dos Médiuns, Religião dos Espíritos, o Livro da Esperança. Como não falar de Leis de Amor, de todas dessas obras magníficas, muitas delas caracterizadas por textos densos, como os romances clássicos históricos, mas muitas delas também caracterizadas pela síntese, o grande poder de síntese desse espírito nobre, sábio, benevolente, e que em poucas palavras ensina muito. Foi o que aconteceu com essa mensagem, tensão emocional. E esta mensagem foi extraída desse livro de bolso, Companheiro, um livro editado no final da década de 70, e que reúne mensagens avulsas de Emmanuel, como tantas que ele produziu. Mensagens curtas, compactas, com poucas linhas, mas ensinando de maneira abundante. E nesta obra, Companheiro, que hoje deve estar na sua 24ª ou 25ª edição, já mudou de nome, esta capa aqui é da 18ª edição de 1987, mas é neste livro que está a mensagem Tensão Emocional. E segundo um grande psiquiatra espírita, que teria dito, eu não ouvi isso diretamente, mas um amigo comentou comigo a observação dele, esta mensagem Tensão Emocional traduz-se num verdadeiro tratado de psiquiatria, muito condizente com a música que cantamos no início, de segurar nas mãos de Deus, de levantar a cabeça, de seguir adiante, quando as adversidades baterem, como é comum na vida humana, diante das dificuldades próprias da nossa condição. E nesta mensagem, que me chamou muita atenção, comecei a fazer palestra dela, e já no início, o nobre Emmanuel relaciona que não é raro encontrarmos pessoas desajustadas emocionalmente. E estas pessoas, segundo ele, são pessoas habituadas a reclamar de tudo. Pessoas queixosas para todas as situações. É um desajuste. E ele relaciona outros desajustes como insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão, que somado com outros estados negativos da alma, quais são? A inveja, o ciúme, o rancor, a prepotência, a arrogância, a vingança. E esses estados, segundo o próprio Emmanuel diz, eles espancam sutilmente o corpo físico, abrindo caminho para as doenças, abrindo caminho para a instalação de doenças. Porque notem, sentir raiva, sentir inveja, sentir ciúme, ficar triste, é humano. Nós somos criaturas humanas, ainda em aprendizado. O mérito está em superar esses estados negativos da alma. O grande problema está em permitirmos que isso permaneça. Porque quando nos deixamos levar por tristezas continuadas, por raivas alimentadas, por mágoas guardadas, o nosso sistema imunológico começa a baixar. E nós ficamos expostos a vírus, contágios, bactérias.
muito acima das oscilações de temperatura, dos vírus, bactérias, infecções, estão os nossos sentimentos, aquilo que pensamos, influindo diretamente na saúde do corpo. Pois que o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual, depende dessa disposição de coragem, dessa iniciativa de viver com alegria, como propõe a música, de buscarmos na fé, de buscarmos nos valores reais da alma, os elementos indispensáveis para vivermos mais saudavelmente. E é muito interessante, porque a partir do 5º parágrafo desta mensagem curta, de apenas 2 dezenas de parágrafos, de 3 linhas cada uma, Emmanuel começa a apresentar uma receita de superação das tensões. E como primeiro item, como primeira sugestão, ele diz: se você acredita em Deus e tem uma religião, já se preserva desse desequilíbrio. Claro, e olhem só, um espírito desta categoria, o maior filósofo do século XX, desencarnado, vir através de outra criatura nobre, Francisco Cândido Xavier, através da psicografia, para nos lembrar que somos filhos de Deus. Nós nos esquecemos que somos filhos de Deus, que Deus ama os seus filhos e não os desampara jamais, e nos entregamos com muita facilidade aos desesperos, nos deixamos entristecer por poucas coisas, nos abatemos por pequeninas situações contraditórias, e aí começamos a ceder espaço para a invasão das tensões que prejudicam a nossa saúde. E ele vai dizer depois que começa aceitando a tua vida como ela é, melhorando-a com paciência. É a resignação ativa, que procura os mecanismos para melhorar a vida, ao invés de acharmos que somos vítimas, coitadinhos. Não, somos criaturas amadas, conhecidas pelo poder divino. Não podemos nos deixar entregar assim ao desespero com tanta facilidade. E ele continua: aprende a estimar os outros, sem exigir-lhes transformações. Quem somos nós para exigir transformações dos outros, quando temos uma imensa necessidade de autotransformação? E quando eu leio aqui o outro parágrafo, eu fico envergonhado. Um espírito desta estirpe, desta categoria, vir dizer isso: olha, trabalha para te sustentares. O Espírito precisa vir dizer para a gente: trabalha. Ora, o trabalho é lei da vida, todos nós precisamos trabalhar. E não esqueça a pausa de repouso, e nós confundimos a pausa como esticar o corpão lá no domingo e não fazer nada o domingo inteiro, a cabeça fica vazia, e vem os passarinhos que nos contaminam a mente de bobagens, e nos entregamos às depressões. Serve ao próximo quanto puderes, detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo que te pareça inconveniente ou desagradável. Deter-se no lado melhor. E ele reafirma: não carregue ressentimento. Muitos de nós guardamos ressentimentos, e isso é muito ruim. Eu vou contar uma experiência pessoal para vocês, para exemplificar isso, porque não estou falando para vocês, estou falando primeiro para mim mesmo. Esta mensagem me chamou muita atenção, porque todos nós temos necessidade dessa melhora. Eu fui bancário 20 anos, faz 10 anos que eu saí do banco, e devo ter alguma situação mal resolvida dentro do banco, porque nos últimos anos do banco, eu tive um atrito muito grande com o gerente. Nós dois não nos entendíamos, chegávamos a ter atritos pessoais quase diários, era dedo na cara um do outro, a gente não se entendia, não havia meio. Eu saí do banco, ele deve ter aposentado, nunca mais ouvi, faz 10 anos que não o vejo. E a semana passada, eu sonhei com ele, e eu estava com um monte de cheque em cima da mesa. Naquele tempo havia muito mais cheque do que hoje, a informatização ainda estava no seu início, não tinham as facilidades online que nós temos hoje, e havia um monte de cheque para cruzar, para pôr nome de conta atrás, nominativo, e ele chegou de soslaio, bem divertidamente assim, e derrubou todos os cheques. E eu no sonho, fervi de raiva, no sonho, e falei: vai embora, fulano. E acordei com o impacto daquela raiva que reassumiu em mim mesmo. Acordei com aquilo, lembrei do fulano,
e acordado, consciente que estava acordado, me lembrando do sonho, falei: fulano, vai embora, até na minha cama. Não guarde ressentimento. Isso está vivo dentro de mim. Por que falo para vocês isso? Porque o palestrante espírita é uma criatura como qualquer outra. É um ser humano em lutas consigo mesmo. Porque todos nós temos essa imensa necessidade de olharmos para nós mesmos e vermos o que é que temos necessidade de melhorar em nós. E o Espírito continua: cultiva a simplicidade, admite o fracasso por lição. Quantos de nós não caímos em depressão porque fracassamos em alguma área? Ora, quem de nós não fracassou? Se a gente errou, fracassou num ponto, levantemo-nos. Sempre é tempo de nos levantar e aproveitar a experiência. Tempera a sua conversa com alegria e esperança. Sejamos nós aqueles que transmitem a esperança pela voz, força, coragem. Somos aqueles que devem sorrir, estender as mãos, acolher com carinho. Que a nossa fala não seja desanimadora. Que a nossa fala, o nosso contato e relacionamento sejam animados, alegres, esperançosos. Tanto quanto possível, diz o Espírito, não te faça problema para ninguém. E olha essa: se amigos te abandonam, ora, e esse amigos te abandonam, cabe tanta coisa aqui dentro. É o cônjuge que traiu, é o sócio que nos enganou, é o amigo que a gente gostava tanto, tem saudade dele, ele passa pela gente de cabeça erguida, arrogante, nem olha para a gente, nunca mais quis falar com a gente, nos despreza, e nós ficamos sofrendo por aquela pessoa que nos despreza. E o Emmanuel diz: se amigos te abandonam, busca outros que te compreendam. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, esquece o que já foi e continua trabalhando no presente para edificar o futuro. Se o inevitável acontece, prossegue ele. E aqui nós podemos fazer uma referência aos nossos irmãos japoneses, afetados pelo flagelo natural que dizimou tantas vidas. Mas vamos trazer a realidade para mais próximo de nós. Vamos nos lembrar da tragédia do Rio, que não se justifica sob aspecto nenhum. A violência do pobre moço, daquela infeliz criatura que deixou-se dominar pelos instintos, pela crueldade. E é muito interessante analisar o assunto à luz do Espiritismo. Ensina o livro dos Espíritos que ninguém em absoluto veio predestinado para matar. Matar ou matar-se, ninguém veio para isso. E isto é decisão do livre-arbítrio, é a iniciativa da vontade de fazer ou não fazer. E o nosso irmão abriu para si um processo doloroso para o futuro de reparação consciencial consigo mesmo. Todos sabemos, conforme a mídia tem divulgado e feito disso um espetáculo diário, nós temos visto que há todo um histórico que diz respeito a esse jovem e que não nos cabe julgar. Por outro lado, as vítimas, as meninas assassinadas, naturalmente enquadradas também em quadros provacionais, expiatórios ou necessidade de aprendizado, envolvendo as famílias, cuja origem nós não conhecemos. Por isso não podemos cometer o disparate de querer condenar uns, criticar outros, e tentar explicar em maneira fechada o que ocorreu. Não sabemos quais são os laços, mas ao mesmo tempo em que entendemos que há o livre-arbítrio de agir, nós nos lembramos de Elizabeth de França, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz na mensagem: caridade para com os criminosos. Não deveis dizer, diz Elizabeth de França, é um miserável. Não. Ela pede que amemos essas criaturas desequilibradas pelas emoções. Sabe-se lá que emoções desequilibradas, que nós não conhecemos. Nos lembramos do não julgueis do Cristo. E ainda nos pede Elizabeth de França que oremos por essas criaturas, porque a prece dirigida a este jovem e aos espíritos envolvidos possivelmente num processo obsessivo, despertem dessa letargia de ódio, de crueldade. Mas ao mesmo tempo nos lembramos do que também diz Kardec, de que todos nós, lembrando do ensinamento de Jesus, de não julgar, para não sermos julgados,
ressalta o dever da indulgência para com as imperfeições alheias, porque não há nenhum de nós que não precise de indulgência, pois que todos nos equivocamos diariamente. Então, quando o inevitável acontece, diz o Espírito Emmanuel, aceita corajosamente as provas, porque as provas nos ensinam, nos amadurecem. Mesmo para nós que não estamos envolvidos diretamente com o caso, nós podemos aprender com tudo isso. A nação brasileira, que não está acostumada com esses fatos, é convidada uma vez mais a repensar as suas leis, a repensar a educação do próprio povo, a mexer com a cabeça dos nossos governantes, a chamar a atenção da sociedade para os graves problemas de criaturas que se sentem abandonadas, solitárias, criaturas abatidas pelas emoções desgovernadas. Muitas vezes basta apenas o estender das mãos. Quantas criaturas não se sentem encorajadas com um olhar de confiança, com um gesto de elogio, com um apoio presente? A coragem é uma virtude extraordinária. Coragem de dizer não quando preciso, coragem de dizer sim quando preciso, coragem de perdoar, coragem de não seguir a correria desenfreada do fanatismo, do misticismo, das perturbações sociais, da sociedade caótica, mas a coragem de seguir o ensinamento do bem, de manter a consciência com dignidade. A coragem é uma virtude extremamente necessária. Por isso Emmanuel ressalta, e ele diz ainda, oferece um sorriso de simpatia, seja quem for, porque o nosso sorriso pode levantar uma vida, a nossa palavra de estímulo pode levantar uma pessoa. E quanto à morte do corpo, diz ele, não penses nisso. Quanto à morte, que o Espiritismo ensinou não existir, a morte não existe. Afinal de contas, somos almas imortais. Mas amanhã cedo, quando vocês despertarem, que o celular tocar, no horário que puseram, na musiquinha que escolheram, o celular tocou e vocês vão desligar o celular e bater a mão assim, a mão passar reto, passar no meio. Preste atenção, levante-se, tente colocar o chinelo. Se o pé passar no meio e o chinelo ficar, você ainda tem uma terceira alternativa. Procure o espelho, olhe no espelho. Se você não estiver lá, babau, já foi. Todavia, pode ser que você esteja num processo de desdobramento parcial do perispírito. Já se sabe que durante o sono do corpo, a alma desliga-se parcialmente do corpo para excursões noturnas. Pode ser que você esteja nesse processo. Então, olhe o corpo, aproxime-se dele, coloque a mão na testa. Se estiver gelado, sem respirar e o coração parou, calma, não fique tenso. Sente-se na cama, não se desespere, porque o desespero o afasta da proteção que existe. Lembre-se das lições do caminho da luz, lembre-se das lições do livro dos Espíritos, acalme o seu coração, ore, que você verá vovozinha breve. A morte não existe. Então Emmanuel diz, quanto à morte do corpo, não penses nisso, guardando a convicção de que ninguém existe no mundo sem ter a necessidade de encontrá-la. Nós temos um casal amigo, os dois são espíritas, nasceram espíritas, e se conheceram na mocidade, se casaram, têm 4 filhos e 6 netos hoje. Estão casados há 30 anos, 10 de namoro, se conhecem há 40 anos, e gostam muito do outro, formam um casal muito harmonioso. E o marido um dia chegou em casa e falou para a mulher, bem, eu gosto tanto de você, se eu morrer primeiro eu vou sentir uma saudade de você. Eu sei, meu bem, mas nós somos espíritos, somos imortais, a gente se encontra depois. Não, mas eu queria falar uma coisa para você. Se eu morrer primeiro, você deixa aparecer no quarto de noite? Ele falou, nem pensar. Mas é para a gente conversar. Não, você fica lá que eu fico aqui. Mas bem, eu sou imortal, a gente aprendeu, nasceu espírita. A gente sabe que ninguém morre, que a vida continua, por que não? Eu vou sentir falta de você só para matar a saudade. Não, você fica lá, quando eu morrer você me recebe. Mas meu bem, a gente está tão acostumado com o outro. E o filho mais velho que ouviu a conversa falou, pai, se você aparecer no quarto de noite eu te mato outra vez. Por que é que nós temos tanto medo desses espíritos que nada mais são do que nós mesmos? A morte não existe, somos criaturas imortais.
Então Emmanuel recomenda que a tensão da morte também não nos perturbe. Mas ele termina a mensagem no seu último parágrafo dizendo o seguinte: trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a paz de consciência. Dizem os Espíritos que a paz de consciência é a única felicidade real que nós podemos desfrutar sobre a terra. A saúde passa logo, os bens materiais mudam de mão, a juventude também vai embora num instante. Os últimos 30 anos vocês viram passar, aqueles que já estão na minha faixa etária, a gente nem viu passar, é um instante, quando viu já foi. Então a paz de consciência é o que fica, e esta paz de consciência há de ser construída em prejuízos que nunca causamos aos outros. Preocupemos-nos em não lesar ninguém, porque toda lesão que causamos aos outros teremos que reparar. Toda lesão que causamos a nós mesmos teremos que reparar. Isso não é castigo, é lei, é apenas consequência. Mas o Espírito Emmanuel diz que quando tivermos paz de consciência, construída pela conduta reta, digna, vinculada com o bem, responsável, amável, dócil, no esforço diário de melhora pessoal, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. De vez que se cumpres o teu dever com sinceridade. Imagine o que cabe dentro dessa frase: cumprir o dever com sinceridade. Quando te falte força, Deus te sustentará. Claro, Deus é Pai, ama cada um, criou-nos todos por amor. Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas fazer, Deus sempre fará a parte mais importante. E esta mensagem, tensão emocional, que repito, está no livrinho Companheiro, que a livraria deve ter, já mudou de capa, não é mais essa. Como me chamou a atenção, como disse a vocês, comecei a fazer essa palestra por aí, já fiz ela dezenas de vezes. E aí alguns companheiros nos pediram: por que você não faz um livro? E nós fizemos um livro, que o nosso Paulo vai projetar aí, Tensão Emocional. A mensagem acabou virando um livro. Cada parágrafo da mensagem virou um capítulo da obra. E nós ampliamos as considerações, porque esta mensagem preciosa de Emmanuel, esta mensagem preciosa do grande Espírito, não pode ser esquecida no livreto que está esquecido aqui. Dá stop, Paulo, ainda não. Ela não pode ser esquecida. Trata-se de uma mensagem preciosíssima, que nos motiva, se nós, desta ação que nos equilibra, desta ação que nos faz mais fortes, desta ação que nos leva a encontrarmos equilíbrio emocional e não nos desajustarmos com tanta frequência. E nós queremos dizer a vocês que esta mensagem, que tanto nos motivou a abordar essa palestra, nos trouxe também a oportunidade de refletirmos sobre esse clipe que vamos passar para vocês agora. Não se preocupem com a tradução. Está em outro idioma, mas as imagens falam mais do que as palavras. E nós vamos pedir para o Paulo colocar o clipe para passar. Com som, viu, Paulo? A sabedoria divina, a sabedoria de Deus estabeleceu que a reprodução humana se dá pela união do espermatozoide com o óvulo. Desta união do espermatozoide com o óvulo, nós temos a multiplicação das células, no fenômeno extraordinário da vida. E esta multiplicação das células dá origem a um novo corpo humano. E esta experiência fantástica da fecundação, do qual todos viemos, esta experiência que não nos lembramos, não está na memória, ela é real e se repete diariamente. É a vinda de um novo ser humano à terra, de um espírito velho, experimentado, de um espírito que já viveu muitas experiências e que retorna ao planeta para as suas experiências de aprendizado, para as suas provas e expiações. Traz consigo as suas esperanças, as suas indecisões, as suas ansiedades, a sua expectativa.
traz consigo as suas dificuldades, mas traz consigo também as suas conquistas, traz consigo os seus programas de vida, para que o progresso da humanidade continue. Cada filho que vem ao mundo, cada ser que reencarna, traz consigo uma mensagem viva do amor de Deus, que envia seus filhos para a continuidade dos processos de progresso. Quando nós ficamos pensando na sabedoria da procriação, nas bagagens que cada espírito traz, neste período de férias, de 9 meses no aconchego do ventre materno, o nosso coração se enche de gratidão, porque é uma experiência realizadora, é uma experiência fantástica, inigualável. Nesses meses de aconchego, o nosso coração, vendo e pensando nisso, se enche de gratidão. Gratidão a Deus, o Pai da vida que nos criou. Gratidão a Jesus, o Mestre da humanidade que nos conhece pelo nome. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos acompanham de perto, conhecem a cada um de nós, conhecem as nossas dificuldades, as nossas necessidades. O nosso coração se enche de gratidão às mães, às nossas mães, às mulheres, as mulheres que já são mães, às mulheres que serão mães, pela possibilidade extraordinária do fenômeno do milagre da vida, da procriação, que dá oportunidade aos espíritos de retornarem à reencarnação, retornarem às experiências de vida, para que continuem o seu progresso. Quando pensamos nisso, quanta alegria pensar quando a vida conspira a nosso favor. Por que nos desesperamos tanto? Por que nos deixamos contaminar pelas tristezas, pelos abatimentos, pela depressão, pelas angústias? Quando a vida está tudo caminhando a nosso favor, as adversidades devem ser entendidas como degraus de aprimoramento. Louvada seja a vida, louvado seja Deus. Gratidão, meu Pai. Gratidão, Pai Celeste, por esta experiência fantástica, incomparável de viver e prosseguir aprendendo. Louvada seja a vida, louvados sejam as mulheres, louvado seja Deus. Obrigado, meu Pai, por esta experiência que nos traz de volta, como a dizer-nos: eu preciso de ajuda. Nós precisamos viver, porque é através da vida que nós aprimoramos, amadurecemos. Por isso, meus amigos do caminho de luz, pensando nessa experiência fantástica e pensando nas tensões que nos deixamos contaminar, lembremos-nos da felicidade de viver e usemos a alegria de viver como primeiro passo, como primeira iniciativa, para sermos criaturas mais felizes, para sermos criaturas que administram os próprios conflitos naturais na nossa condição humana. Mas há adversidades e tensões necessárias para que aprendamos a viver e amadureçamos na experiência. Por isso, se algo eu tenho a dizer a vocês, agradecidos pelo carinho, da atenção, do olhar carinhoso, da reflexão desta noite, eu diria com a força da minha voz, com a vibração da minha voz, que desejo alcance o coração de cada um de vocês, eu diria: meus amigos, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando. Jesus espera pelas nossas mãos, pela nossa iniciativa, pela nossa voz, pela nossa serenidade, pelo nosso trabalho, para que a vida seja menos tensa e possa fluir com mais abundância. Prossigamos, eu me incluo, é óbvio. Muito obrigado.